Hotep, Habarigani, Habib Faroudie, Manangue. Hoje eu vou trazer o livro que o título é genial. Esse título é muito bom. Se chama Até o Rato Era Branco, uma visão histórica da psicologia, por Robert Guthrie, né? Vamos contextualizar. Ele viveu na época da segregação racial, então foi negado muitas oportunidades, né? A realidade americana é diferente da brasileira, então a segregação era bem pontual, digamos assim, não acontecia a mistura de raça, né? Nos ambientes, enfim. Ele nasceu em Chicago, mas mudou para Lexington, Kentucky, quando seu pai se tornou diretor da escola de ensino médio Dunbar. Para ele conseguir prosseguir nos seus estudos de graduação, ele frequentou a Florida A&M com uma bolsa para tocar na banda de música da escola, né? Como que ele foi apresentado ao campo da psicologia? Quando ele estava nessa universidade, ele encontrou outras pessoas e acabou desenvolvendo esse gosto, essa paixão por essa disciplina, né? Ele depois serviu no serviço militar, na Guerra da Coreia, enfim. E quando ele voltou, ele se graduou na Hostil Universidade do Kentucky. O que acontece? Ele era um dos únicos, né, pretos que estudava lá, então ele sofria ele não era bem-vindo, né? Então, ele até falou que ele não via a hora de terminar a graduação e nunca mais voltar para aquele lugar. Antes dele fazer psicologia, ele fazia outro curso, né? E aí depois ele acabou optando pela psicologia. Ele trabalhou em diversas escolas, universidades e também na Marinha, como alguém que trabalhava a questão do comportamento e da relação interpessoal na Marinha, né? E ele foi um dos fundadores da Associação de Psicólogos Pretos, né? Muito importante, mas que infelizmente tem algumas inconsistências, alguns conceitos que ele mesmo, por exemplo, não compactuava, né, antigamente, na época. Por exemplo, a homossexualidade, né? Mas, ainda assim, é uma associação muito importante. Em 1976, ele publicou esse livro, né? O que é esse livro? É um livro historiográfico que propõe discutir o campo da psicologia e seus erros, né? Porque ele expõe que a psicologia, desde o seu início, sempre foi utilizada para legitimar a opressão de africanos e promover a ideia de inferioridade, né? A segunda edição foi publicada em 98 com uma atualização, né? Com respostas a novos desenvolvimentos no campo, como The Bell Curve. Quando a gente escuta isso, a gente lembra daquele autor Shockley, que debateu com Francis Cress Welsing, né?
E esse The Bell Curve sugeria diferenças raciais no QI, né? Quociente de inteligência e inteligência entre as raças, né? Então ele destruiu essas teorias. E como que foi esse início da psicologia? A psicologia andava lado a lado com a antropologia, e elas duas serviram de base para teorias racistas e eugênicas, né? Então, no livro, a primeira parte, por exemplo, vai falar de muitos experimentos, a psicologia prática, né? Instrumentos de sopro que eram muito utilizados, entre outros, e remete muito a essa época bem estruturalista, né? Bem fisiológica, bem física, em que era usado muitos testes práticos assim, que é o que a gente vê na eugenia, né? Eles usam muitos testes práticos assim para definir a diferença entre as raças. Ele também no livro traz a contribuição de diversos psicólogos e cientistas sociais pretos que conseguiram a graduação, né? Mas foram apagados, excluídos, negados oportunidades, né? Por conta da segregação, mas que possibilitaram, abriram caminho para outros pretos se graduarem e continuarem seus estudos, né? A fundação de, a fundação da Associação de Psicólogos Pretos foi uma necessidade que se viu para acabar com essas narrativas trazidas pela psicologia europeia, né, que visavam a destruição da mente preta. Então, viu-se que nada mais, nada menos era um campo em que se utilizava para estimular a autodestruição e validar teorias racistas, né, e eugênicas. Então, a criação de uma outra forma de pensar a psicologia foi extremamente necessária, né? Em meio a um ambiente tão hostil, né? Então, a primeira parte do livro vai examinar padrões de pesquisas psicológicos e antropológicos, teorias, metodologias e testes que geraram e apoiaram práticas e crenças racistas. Já a segunda parte vai trazer, além desses estudiosos que foram muito importantes para o seu diversos campos, seja educação, psicologia, traz também a importância das faculdades e universidades historicamente pretas, que depois da guerra civil foram muito importantes para o avanço da raça africana, né, na América. Então, depois, né, infelizmente, tem a questão da sobrevivência desses lugares, tem a questão do financiamento, quem hoje financia esses lugares, mas na época, naquele contexto, no começo foram muito importantes. Ainda são importantes hoje, mas há uma questão de intenção, né? A real intenção nos dias de hoje. Aqui traz uma foto de um exemplo, né? Desses instrumentos. Tem instrumento relacionado à questão tátil, à temperatura, relacionada a diversas formas de entender as reações do corpo e da mente, né? A parte 1, então, vai trabalhar essa questão. Também trabalha a questão de mitos, né? A questão do nobre selvagem e a ciência. A questão do nobre selvagem vai falar da pureza
do indígena que não foi contaminado pela civilização, que foi uma visão de Rousseau, né? Vai falar sobre as visões religiosas, as visões filosóficas e científicas, vai falar dos institutos que financiavam essas pesquisas, aí fala de diversas medidas, né? Diversos testes de cor, de textura, de cabelo, de cor, de grossura dos lábios, antropometria, definição de diferenças raciais, classificação de misturas entre pretos e brancos. Vai falar dos antropólogos culturais, os primeiros antropólogos pretos, e a falta de cientificidade da base científica para a discriminação, né? Ou seja, ele vai falar de como não tem base nenhuma. Ele vai desconstruir, destruir toda a teoria que eles foram criando de forma esquizofrênica, né? Então, o capítulo 1 fala dessa questão, nobre selvagem e a ciência. Capítulo 2, instrumentos de sopro e peles pretas. A questão das medidas, dos testes, né? Capítulo 3, cientificismo psicométrico. E capítulo 4, psicologia e raça. O capítulo 2, então, fala de diversas designações raciais, como a psicologia americana investigava a questão racial, os arquivos, né, os estudos raciais. O capítulo 3, cientificismo psicométrico, ele elaborou tema por tema a questão dos testes, né, da psicologia prática, né? E ele vai se perguntar o quão significantes são esses testes, essas diferenças nesses testes, né? Então ele vai acabar com essa questão, né? Muitos desses testes tinham como base a própria raça branca. Então, como que vai fazer um teste que já tem um padrão, né? Então, é o que acontece sobre o teste do QI, né? Já é padronizado, já foi padronizado para pessoas brancas e eles querem utilizar esse teste para todas as pessoas, todas as outras raças. Então não tem sentido nenhum. E todas as outras raças vão se sair pior do que o próprio padrão, né? Isso é óbvio. Então, fala também de testes mentais entre brancos e pretos, fala de crianças a adultos, os testes, né? Testes psicológicos pós-guerra, as escolas indígenas dos Estados Unidos, né? Ele traz também mexicanos que nasceram na América e o seu teste de QI. Fala de outro mito, as hipóteses dos mulatos, né? As teorias, enfim. Fala das reações dos estudiosos pretos e das comunidades pretas, né? Fala da justiça americana e sua visão sobre esses testes também. O capítulo 4 já vai trazer a questão da eugenia e as os suspeitos gráficos, as suspeitas estatísticas que foram feitas, né? Os suspeitos estudos que foram feitos, cheios de estereótipos, cheios de
falsidade. Então, fala das leis de esterilização também, a questão que o Brasil passou também do sanitarismo, da época do sanitarismo, em que era muito fundado com o eugenismo. Monteiro Lobato era um defensor, por exemplo, né, da eugenia, então teve um apoio muito grande na época do Brasil, né? E teve essa questão de esterilização compulsória, né? No Peru, por exemplo, um japonês lá, ele acabou praticando isso. Ele foi presidente por um tempo e acabou tornando isso realidade, né? Esterilização forçada de indígenas peruanos. Esse é um exemplo de como o que acontece nos Estados Unidos sempre está por aqui, na nossa região. Sempre, o resto do mundo sempre está envolvido também. Porque somos nada mais, nada menos que colônias que se espelham à metrópole, né? As famílias degeneradas, essa questão da esterilização afeta esse conceito, né, de família degenerada. Então, eles acreditavam que existia famílias degeneradas e que a solução era o fim delas, ou seja, a esterilização mesmo, né? E até assassinato. Fala do eurocentrismo, né? O ciclo do racismo científico, a questão da financiamento, né? Das ciências, a relação entre psicologia e os pretos da América, né? Ele vai abordar essa questão também. A gente pode trazer o quanto se foi utilizado como teste, né? Os pretos da América foram usados como teste para diversas questões médicas. Então, assim, criação de drogas, criação de remédios, tudo isso foi testado primeiro nas comunidades pretas, né? Então, é algo... A gente pode até lembrar da questão da época que teve, em que o experimento de Tuskegee, né? Aquela região sofreu esse teste compulsório, né? E muitas pessoas morreram, né? Aí a parte 2 vai falar especificamente sobre os psicólogos e a psicologia dos africanos nascidos na América, né? Qual foi a experiência? Primeiro ele começa como foi a experiência, aí ele fala da psicologia da sobrevivência e educação. O que sobrava para um escravizado fazer eram três opções que ele tinha: identificar-se psicologicamente com o mestre de escravizados, escapar dele, ou atacar fisicamente ou lutar contra ele. Então, essa escravidão psicológica que sofria-se, né? Total controle, afetava
de uma forma muito forte, né? A, a saúde mental africana, a saúde mental dos pretos nascidos na América. Então, ele vai elaborar como isso se procedeu, né? De diversas formas, tanto para o homem quanto a mulher africana. Esse processo de escravização é um processo de destruição de culturas, identidades pessoais, línguas, autoestima e altos conceitos. O que é interessante nisso é como há essa continuação. A questão do bullying, poucas pessoas trazem que é uma continuação dessa destruição. Para que foi criado as escolas missionárias? Para que o jesuíta queria educar o indígena, o africano? Justamente para destruir sua cultura, sua identidade, sua língua, sua autoestima e seu autoconceito. E o que o bullying faz? É a continuação dessa ação, né? É a continuação desse projeto, mas modernizado para os tempos atuais. Então, essa é uma questão que deveria ser trago. O bullying não é só uma violência gratuita e tal, é algo histórico, né? Que tem que ser repensado. Como uma instituição, a escravização foi criada para provocar a perda da autoidentidade e criar um povo cujas necessidades físicas e emocionais só poderiam ser atendidas por seus subjugadores. Aqui a gente pode encaixar a síndrome de Estocolmo, né? A pessoa anula-se a favor do seu sequestrador. Então, esse foi o projeto educacional, né? Para incutir nas crianças a aceitação patológica do sistema de valores do senhor desvalorizou do dono de escravizados, desvalorizou, diminuiu totalmente o escravizado. Ou seja, destruição de si e estimulou uma plena aceitação de sua inferioridade, imaginada por esse dono de escravizados, né? Então a gente pode perceber que é aquela questão de Willie Lynch e seu livro que tem a intenção de destruir o espírito, a vontade de uma pessoa, né? A gente vê isso muito plenamente no interior do Brasil, né? O quanto se destrói a autoestima das crianças, das pessoas, reduz a dignidade delas, emascula-se os homens, não coisas básicas são difíceis para se conseguir. Então se reduz a pessoa a um pedinte, né? Então é bizarro assim essa continuação, né? Dessa mentalidade, desse projeto colonial. As unidades familiares eram ignoradas, o marido era separado da esposa, das crianças, o homem escravizado tinha menos probabilidade de receber reciprocidade emocional do mestre, por exemplo, o que fomentava um ódio a si mesmo e a frustração, né? Que é o que a gente vê também, porque os homens são os que mais morrem na maioria dos países, seja nos Estados Unidos, aqui, porque eles são os que estão mais relacionados à violência, sofrendo violência. O que acontece? É justamente isso.
ele é o mais ignorado pelo sistema colonial. Então, ele é deixado a si próprio. De que modo que ele vai lidar com esse ódio a si mesmo e a frustração? Com o suicídio assistido, o suicídio coletivo, que é essa questão das gangues, desse crime organizado, dessa guerra entre diferentes grupos, né? Porque esse assassinato em massa entre eles é simplesmente um suicídio, né? Amos Wilson traz isso, né? Então, era literalmente impossível para um escravizado assumir uma dignidade ou autoridade menor entre seus pares. A gente vê muito isso hoje. Emascula-se o homem, eles não têm dignidade nenhuma, não têm o mínimo de autoridade. Há casos que o quanto mais feminino o homem se torna, mais ele tem oportunidades na vida, mais ele é bem tratado na vida. Então é um condicionamento bizarro, né? Então eles só vai conseguir assumir essa dignidade ou autoridade menor quando ele se tornar um artista, apresentador, animador, né? Ou empregador, né? Então eles criavam um ambiente para estimular justamente isso, a criação de coisas estúpidas, a criação de demagogos, pregadores, falastrões, golpistas, né? Então, e é isso que a gente vê hoje, né? Quanto mais uma pessoa se humilhar, mais ela consegue oportunidades, mais ela é bem vista, né? A questão dos escravos da casa, escravizados da casa, né? Os escravizados domésticos, porque eles eram desmasculinizados por causa justamente dos seus empregos. Era, por exemplo, jardineiro, era mordomo, né? Enfim. As mulheres pretas frequentemente se tornavam objetos sexuais para descarte de homens brancos e criavam as crianças brancas. Então, podem pesquisar a questão das fazendas sexuais, né? Eles são degenerados, essas pessoas, eles são psicopatas, como trouxe o livro da personalidade psicopata racial, né? Fala nesse livro também a questão de como eles são inadequados sexualmente, eles criam diversas insanidades, né? Cada dia mais a gente vê essa agenda do alfabeto, cada letra nova que aparece. Então, eles também não consideram é a história europeia, né? Eles não consideram crianças e mulheres como seres à altura do homem branco, né? Então, antigamente a gente pode ver na era medieval, na época também na época moderna da industrialização, que o homem era o que recebia a maior atenção, o homem branco, seguido do seu filho, seguido do cachorro, seguido da sua filha, e depois vinha a esposa, por último, né?
Então é bizarro, né? Mas esse é o ápice da civilização europeia. E como eles não têm esse cuidado, essa estima por crianças, eles simplesmente deixavam outras pessoas criarem ela, né? E no caso eram as mulheres pretas. Então a gente pode observar que vivia-se uma escravização, uma escravidão psicológica completa. De que modo? Tinha-se medo e tinha-se consequências para o que uma pessoa fazia. Então, era um terrorismo branco psicológico, né? Com a destruição da segurança e bem-estar do escravizado e outras necessidades humanas, o escravizado ficava com apenas três opções principais, como eu havia falado, né? Identificar-se psicologicamente com o mestre de escravizados, escapar dele, atacar fisicamente ou lutar contra ele de forma a livrar-se disso, né? A questão dos quilombos aqui entra justamente nisso, que era um lugar, um ambiente saudável, né? Longe desse terrorismo branco. Um exemplo dessa identificação psicológica com o europeu é o filme Django, né? Que tem esse mordomo que faz tudo por seu mestre. E outro exemplo é esse autor do projeto de lei do racismo reverso, Hélio Lopes, né? Do Rio de Janeiro. Ele criou um projeto de lei em que justifica esse tal desse racismo reverso, que é uma coisa ridícula, né? Pelo que está escrito na camisa dele, a gente já consegue perceber a confusão que ele propõe, né? O livro traz a questão de como essas instituições de pesquisa, de ciências, eles estimulavam a criação de estudos, falsos estudos, né? Para demonizar, para justificar o racismo, demonizar o comportamento saudável desses africanos e inventar coisas irreais, né? Por exemplo, o dito pai da psiquiatria americana disse que os africanos possuíam doenças que eram peculiares à raça. Isso é discutível, mas a questão que foi trazido é o seguinte: essa frase, esse pensamento preparou o cenário para a afirmação de outro médico que disse que a fuga do escravizado indicava uma desordem mental chamada drapetomania, drapetomania, que dizia-se comum a pretos e gatos. Então, tem essa questão constante de comparação entre humanos e animais, né? Como solução para esse anseio de fuga, que ele falava que apresentava sintomas de mau humor, insatisfação, né? Ele falava que uma solução, por exemplo, seria chicotear o diabo para fora deles. Então, é bizarro, né? Aí é interessante escutar as histórias do interior do Brasil e se fala, por exemplo, que
tinha lugares que certas igrejas, certos grupos religiosos chicoteavam as pessoas. Aí a gente escuta isso e fica imaginando, né? Se tornou um lugar que é assombrado pelo passado. As pessoas vivem da mesma forma que era antigamente e não questionam o que está sendo feito ali, o que está sendo vivido ali. Então é bizarro, é como se fosse um filme de terror mesmo, assim. Algo assim em que as pessoas normalizam, né? E não conseguem enxergar a sua relação com o passado, né? É bizarro. Outra solução seria dar teto, comida, não permitir sair à noite, visitar ou receber vizinhos, não deixar ser muito exposto ao clima, entre outras coisas. Ou seja, tratar de uma forma melhor, né? É aquela questão daquele livro de Willie Lynch, né? De como quebrar o espírito de uma pessoa, como controlar. Eles estudam não para entender como a saúde mental pode ser melhorada, como solucionar problemas. Eles estudam para conseguir controlar pessoas, conseguir condicionar o comportamento das pessoas. É para isso que eles estudam. Quais foram as reações a essas fugas, a criações desses quilombos? Proibição da educação de pretos e proibição de qualquer coisa que pudesse ser considerado conspiração. Ou seja, a questão das músicas, de encontros entre pessoas, de diversas resistências, diversas tradições foram proibidas, né? Então chegou a ficar a se tornar algo paranoico, né? Depois da Guerra Civil, então, teve a criação das instituições de educação próprias, quais as faculdades e universidades historicamente pretas, né? Que no começo foram muito importantes, né? Mas hoje, infelizmente, a intenção é questionável justamente pelo financiamento delas, que é feito por brancos, né? Mas ainda assim, a questão da graduação, do acesso às faculdades é fundamental, né?